Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje, você que tá ligado no movimento já sabe, né? É dia da gente concluir a nossa série sobre o Tordesilhas, Sabres e Caravelas. Esse cenário de RPG nacional que mistura aí fantasia, pirataria, capa-espada e várias outras referências e influências. É um livro da Universo Simulado que a gente explorou aqui, né, ao longo dos diversos vídeos da nossa série, tentando sempre mostrar para vocês os pontos mais importantes, mais relevantes, né, para entender qual é a proposta geral do jogo, qual é a pegada, em termos de cenário, em termos de sistema, enfim. E hoje a gente vai concluir essa nossa jornada, né? Finalmente chegaremos ao nosso porto de destino aqui com o Tordesilhas, falando sobre o que está faltando a gente abordar aqui do livro, né? Que são os apêndices. Mas olha só, antes da gente começar, ou melhor dizendo, terminar essa viagem, se você está chegando agora, entrou de gaiato no navio no último vídeo, não tem problema, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva com tudo que a gente fez sobre o Tordesilhas, para você assistir com calma e saber um pouco mais sobre o jogo, claro, porque esse é sempre o objetivo dos nossos vídeos. Então olha lá, pessoal, só antes da gente começar a comentar os apêndices propriamente ditos, eu queria só aproveitar aqui para agradecer logo, né, de antemão, porque eu sei que tem gente que pula do barco antes dele chegar no final, né, enfim. Então, só agradecer quem acompanhou a nossa série, quem deixou comentário, quem participou, quem ajudou a tornar os vídeos ainda melhores, né, mais interessantes para a galera, né, saber mais, conhecer mais sobre o jogo. E claro, como sempre, o fato de a gente estar zerando mais um livro aqui no canal não quer dizer que a gente não vai falar nunca mais sobre o Tordesilhas, tá? Só que, claro, agora os vídeos vão ficar mais espaçados quando tiver alguma boa ideia, quando tiver uma oportunidade para criar um personagem, por exemplo. Então eu sempre peço, né, e conto com a participação de vocês com sugestões de outras coisas que a gente pode abordar agora que finalizamos, né, a parte geral, vamos dizer assim, né, de explorar o livro básico do Tordesilhas, beleza? Então, dito isso, vamos começar a falar dos apêndices. Então vamos lá, pessoal, seguindo adiante aqui no livro, o Tordesilhas ele vai ter 4 apêndices básicos, tá? Que vão ser, na verdade, no meu entendimento, uma grande caixa de ferramentas. Na verdade, assim, a grosso modo, né, o Tordesilhas inteiro ele vai apresentando ao longo dos capítulos diversas ferramentas, diversas mecânicas interessantes, diversas ideias, ganchos para você utilizar ali. Mas aqui nos apêndices isso está mais focado em alguns pontos específicos. Então eu vou ler aqui o primeiro parágrafo do apêndice 1, mas que eu acho que dá um resumo geral do que trata cada um dos apêndices. Então olha só. Crie monstros, povos, navios, vilões e outros recursos através de sorteio, invenção ou escolhas, desde que tenha o consentimento dos demais participantes. Ou seja, na verdade, nesses apêndices, nesses 4 apêndices, a gente vai ter um conjunto de tabelas, aí, um conjunto de informações que vão ajudar aí, os narradores e talvez até os jogadores mesmo a criarem, né, ou terem ideias, né, ou inventar, ou sortear, ou escolher a partir das opções, né, das tabelas, informações para ajudar a melhorar, a incorporar mais um caldo ali na sua aventura, na sua one shot. E claro, como sempre é bom lembrar, né, para quem tem uma vida mais corrida e não tem muito tempo de preparar uma mega aventura com milhões de detalhes, com milhões de regrinhas, essas tabelas são extremamente úteis, porque com poucas jogadas de dados, ou simplesmente passando a vista ali e escolhendo a opção que lhe parece mais interessante, você consegue ter ou um enredo de aventura, ou uma proposta para personagem, ou diversas outras informações que vão ajudar a tornar a sua campanha mais interessante, justamente sem precisar de muito tempo de preparação. Então, basta apenas a sua imaginação e ali as tabelas que vão te auxiliar, né, nessa empreitada. Então vamos lá, o primeiro apêndice vai tratar justamente, olha, é o faça você mesmo. Aqui, a gente vai ter algumas tabelas, algumas informações para você criar povos, proficiências, características novas para o jogo, né? Mascotes para o seu personagem, monstros, né? Enfim, uma porrada de coisas. E eu vou separar só algumas informações para dar uma ideia geral para vocês do que é possível fazer nesse primeiro apêndice. Olha lá, pessoal, a primeira coisa que eu acho interessante de comentar aqui com vocês é essa parte aqui, olha, das características. Aqui, nesses 2 simples parágrafos, ele vai dar aqui as orientações gerais para você criar uma característica nova e incorporar aqui para o jogo. Claro, ao longo dos nossos vídeos, falando da criação de personagens e tal, a gente mencionou as características que já existem no livro. Mas você pode, claro, querer inventar características novas, seja porque você está inventando um povo novo, né, e isso também vai estar coberto aqui pelas ferramentas do apêndice, mas de repente alguma coisa específica que acontece ali na sua história, que algum personagem desenvolve uma característica extra, isso aqui te auxilia nessa empreitada também. Por quê? Ele dá a possibilidade aqui de você emular qualquer efeito natural ou sobrenatural e transformar isso numa característica. Por exemplo, se você pegar as magias, né, que a gente mencionou aqui ao longo da série, e você quiser transformar um efeito mágico
já existente no jogo em uma habilidade sobrenatural, por exemplo, você pode fazer isso, tá? Claro, ele vai colocar aqui a questão, né? Dependendo do nível de poder desse efeito mágico, você pode colocar 1 ou 2 limitadores. Essa questão dos limitadores também é discutida, salvo engano, lá no capítulo de magia. Então aqui ele só dá um apanhado geral, dá um fecho e te indica onde você pode encontrar as características que você vai utilizar, né? As ferramentas que você vai utilizar, melhor dizendo, para criar características novas do jogo. Ele apenas abre essa possibilidade aqui, né? E já dá ali um leque de opções para você pensar sobre o assunto. Como eu falei, aqui também tem a possibilidade de você criar um povo novo, né? Então tá aqui. Ele vai dar de novo apenas as orientações gerais. A formação do povo, né? Quais são as habilidades que esse povo vai ter, quais são as características extras que eles vão ter, informações detalhadas, né? Aí já é uma questão mais de histórico mesmo, né? De questão narrativa, do que é referente a esse povo, as proficiências também, os mascotes, se o seu personagem se o seu pirata tem um papagaio que anda ali no ombro dele ou alguma coisa parecida e você quer dar um pouco mais de detalhe para esse mascote, tem aqui todas as possibilidades. Olha, você vai colocar descritores, né, atributos, outras características e tudo isso que eu estou falando aqui, descritor, atributo, característica, são coisas que a gente já comentou aqui ao longo da série, que estão detalhadas ao longo do livro. Então, só reforçando, como eu disse aqui, os apêndices, eles vão só dar essa amarração final, né, vamos chamar dessa maneira, te indicando o que você tem que prestar atenção caso você queira inserir essas coisas específicas aqui no seu jogo com esse nível maior de detalhes, tá? Olha, monstros também, a gente até falou, salvo engano, no vídeo passado, do bestiário, né? Lá mesmo no bestiário tinha a possibilidade de você criar novos monstros. Aqui ele fala também de mais alguma coisa sobre criar monstros, né? Descritores, nível de perigo, né? Olha, navios inimigos, se você precisa jogar ali rápido um navio inimigo, um encontro aleatório, sei lá, tem aqui possibilidades, né? Vilão. Então aqui, ó, depois dessas explicações iniciais, vão ter aqui as famosas tabelas, tá? Então aqui você vai ter exemplo de tudo que ele comenta no início do apêndice. Então, exemplos de descritores, de nível de perigo, de navios inimigos, de características já prontas, se você quiser só olhar aqui e escolher a partir das tabelas para criar o seu povo, né, novo, o seu povo original e tal. Então tudo vai ter aqui, olha. Características de combatentes, de conjuradores, fraquezas e limitadores. Se você está tendo dificuldade em pensar nos limitadores das suas características, tem aqui já alguns exemplos, né? Especificações, ou seja, diversas tabelas que você pode sortear, se você curte deixar as coisas ao acaso, ou olhar e escolher, né? Então, basicamente, essas vão ser as ferramentas disponíveis no primeiro apêndice. Avançando aqui para o segundo apêndice, o Embarcando, ele é bem curtinho, são só essas 2 páginas aqui, mas eu achei bem interessante, porque qual é a ideia geral aqui? Ele te propõe que o capitão do navio, né, do seu navio, do qual você vai ser, né, membro da tripulação, te dá uma quantidade X de dinheiro para abastecer o navio antes da viagem. E aí você pode sortear aqui na tabela o que o capitão pediu para você comprar. Então, olha só, é uma coisa simples, é uma coisa boba, mas de repente já vai servir ali como um gancho inicial da aventura. A primeira missão, vamos chamar assim, do grupo, seria justamente encontrar os itens que o capitão pediu para abastecer o navio e aí seguir viagem. Então eu acho que isso pode ser extremamente divertido e útil, por exemplo, para a galera ir começando a entender melhor os personagens e se ambientando ali um pouquinho com o cenário, né, das relações entre os personagens. Podem se formar muita coisa, né? Pode se formar muita coisa a partir dessa primeira aventura introdutória, vamos colocar dessa maneira, né, dessa missão de compras. Então, basicamente, aqui vai ter a quantidade de dinheiro que você vai ter, né? Você vai sortear ali, né, 2d6 mais 2 moedas de ouro e você vai ter essa quantidade de dinheiro para conseguir abastecer o navio. E aí tem a tabela aqui, ele vai te pedir 3 coisas, né? E aí você pode sortear, e pode ser que você não tenha dinheiro suficiente para abastecer o navio. Aí já começam as tramas, né? E claro, também tem uma tabelinha aqui justamente sobre isso, de tramas, coisas que podem acontecer enquanto você está aí nessa busca para abastecer o navio. Então, tem uma porrada de coisas. Só para dar um exemplo aqui. O produto está em falta na região, o produto está amaldiçoado, né, o produto está com defeito, apenas um navio atracado no porto tem esse recurso, ou seja, diversas coisas, diversos ganchinhos, diversas ideias que já vão tornar ali uma simples missão de compra numa aventura que pode ser bem interessante e, claro, sempre divertida. Seguindo adiante aqui para o terceiro apêndice do Tordesilhas, a gente vai ter, olha, tripulação, a matilha do oceano. Então aqui vai ser um apêndice também curtinho, só essas 2 páginas, tratando especificamente de coisas referentes, atinentes à tripulação. E eu vou só passar aqui pelas características que você pode sortear a partir das tabelas para vocês terem uma ideia do que o apêndice se propõe. Então olha só, sorteie ou escolha os descritores da sua tripulação. Os descritores podem ser usados para adicionar aventuras ou desventuras. A gente já falou sobre essa mecânica ao longo da série, tá? O que tem aqui nas tabelas? Tramas. O que são as tramas? Problemas da sua tripulação. E aí, só para exemplificar aqui, cobiça, traição, motim,
a tripulação começou a alucinar, o tesouro ou um artefato desapareceu. Várias possibilidades aqui de tramas, de ganchos de aventura relacionados à tripulação. Outra coisa, natureza e fama. Jogue 2 vezes na tabela para saber a natureza e a fama da tripulação. A fama indica aquilo que as pessoas pensam da sua tripulação. E a natureza determina como eles realmente se comportam. Então tem aqui natureza e fama. Né? Indisciplinados, gananciosos, inteligentes, impulsivos, traiçoeiros, medrosos, enfim, uma porrada de possibilidades ali para você dar uma cor, né, para sua tripulação, para eles não serem apenas um monte de personagens cinza ali que vão fazer tarefas mecânicas e não vão adicionar nada para o jogo. Dessa maneira, você começa a tornar a coisa mais interessante, mais divertida para todos. Outra característica aqui, base de operações, é o local onde a sua tripulação se esconde, né, quando não está por aí promovendo saques e pilhagens. Então, qual é a base de operações dele? É um navio encalhado? É uma árvore ou cadáver colossal? É uma ilha ou colônia desconhecida? É uma fortaleza ou templo abandonado? Enfim, várias possibilidades ali para você escolher a base de operações da sua tripulação. E por fim, os contatos. Que tipo de organização apoia a sua tripulação? Piratas ou governos, nobreza ou alcaides, entidades ou conjuradores, comerciantes ou acadêmicos, enfim. Então, como vocês estão vendo, eu acho que com poucas jogadas aqui de dados, você já consegue adicionar uma série de informações que vão não só tornar o seu jogo mais vívido, com mais cor, mas também vão abrir um leque de possibilidades para você explorar diversas coisas. Preste atenção que esse apêndice aqui está falando especificamente sobre questões da tripulação. Então você pode fazer uma one shot, uma história ou até uma campanha mesmo, exclusivamente voltada para esses interesses. Fora outras coisas que podem acontecer durante o jogo. Fora a história de cada um dos personagens, fora a trama principal que você pode estar pensando para uma grande campanha e aqui e ali você vai entremeando isso com alguma coisa referente especificamente à tripulação. Ou seja, como eu disse, na minha opinião, esses apêndices aqui, eles de fato abrem uma grande gama de possibilidades para você explorar aqui no Tordesilhas. E o último apêndice que a gente vai ter aqui no Tordesilhas, o quarto apêndice, vai tratar sobre relações. Então olha só, vou ler um trechinho aqui para vocês. Relações são dilemas emocionais que influenciam o seu convívio com outras pessoas. Você pode criar, escolher ou sortear seu relacionamento. O relacionamento será direcionado a um protagonista, ou seja, um outro jogador, ou um coadjuvante que vai ser escolhido por você. Ou seja, você vai determinar se esse relacionamento é direcionado a um NPC, a um coadjuvante ou a outro jogador. E vocês podem combinar isso em conjunto. Essa questão das relações não só vão fortalecer o lado narrativo da coisa, mas também podem ter influências nas regras e nas mecânicas, tá? Porque esses relacionamentos podem ativar ali vantagens, desvantagens, venturas ou desventuras, tá? Lembrando que a gente já comentou sobre essas mecânicas ao longo da série. E isso pode mudar também de acordo com a situação. E também existe aquela possibilidade, se esse relacionamento, numa determinada situação, te traz algum tipo de prejuízo, isso vai ter aquele efeito mecânico que a gente também comentou ao longo da série, de você ganhar 1 ponto de triunfo ou mais 2 pontos de vida, dependendo da situação. Ou seja, isso tudo vai adicionando camadas no jogo e não se trata simplesmente de você ter uma historinha legal. Isso também, para quem curte mais a questão das mecânicas e das regras, isso também vai ter um reflexo no sistema. E agora, para a gente já ir de fato encaminhando para o final do vídeo e da nossa série, eu queria ler só mais um trecho aqui, antes da gente comentar as últimas páginas do livro. É um trecho que está aqui nesse apêndice de relações, é esse quadrinho aqui, que eu acho que ele traz informações interessantes e, claro, está totalmente de acordo com a proposta de jogo, né, do Tordesilhas. Então, olha lá, se liga aí. As sociedades de Atos não ostentam qualquer tipo de preconceito referente à cor da pele, sexo, gênero ou sexualidade, sendo comum encontrarmos mulheres no comando de fragatas, pretos em cargo de comando, piratas transexuais ou pessoas que trocam de sexo através da alquimia. Isso não significa que Alexandria é ausente de preconceito. Ele ainda existe, mas está focado em nações que se odeiam, povos não humanos, entre aspas, e classes sociais diferentes, sempre tratados como um antagonista aos jogadores. Todo preconceito se faz velado e, quando se manifesta, desperta o ódio mesmo no mais inescrupuloso pirata. Isso quer dizer que necessariamente você precisa colocar tudo isso aqui no seu jogo? Não, claro que não. Mas eu acho importante colocar o posicionamento do autor, do livro, da editora, quando ele é expresso aqui nos livros, beleza? E seguindo adiante, para a gente fechar aqui, olha, as últimas páginas vão trazer um glossário, ou seja, diversos termos, melhor dizendo, que você pode incorporar aqui no seu jogo para dar aquele gostinho, né, de um vocabulário pirata ou alguma coisa nesse sentido. Então tem glossário náutico, né, um glossário do cenário, um vocabulário de expressões, enfim, uma série de palavras, uma série de verbetes, né, que você pode colocar aí no seu jogo para, claro, ir ajudando aí no fator de imersão.
E assim a gente fecha o conteúdo do Tordesilhas, já estamos aqui de fato nas últimas páginas, né? Nós fechamos o conteúdo do livro básico, mais um livro zerado aqui no canal, mas eu quero só fazer um último alerta antes da gente encerrar o vídeo, porque assim, além do material do livro básico, eu mostrei várias outras coisas no unboxing do Tordesilhas, tá? No unboxing do escudo do narrador, que também tem algum material extra, e também tem bastante coisa em PDF, tá? Tem novos povos para você jogar, tem os tiburon, que são os homens tubarão, tem o saci, tem os capiguarás, tem gnomos, tem aventuras que são ali fornecidas em PDF, também no formato de tabelas ali, muito conteúdo extra, tá? Uma versão do Tordesilhas para o sistema D20, mapas, uma porrada de coisa. Ou seja, só para reforçar aqui o que eu acho que eu devo ter falado ao longo da série inteira. Tordesilhas, ele tem um mundo vasto, interessante de ser explorado, com diversas possibilidades, e é um livro recente, mas que já tem uma porrada de material de apoio aí, tá? Então, vale a pena conhecer o Tordesilhas. Eu ainda não tive a experiência de jogar, mas claro, quem está acostumado já aqui no canal, quando eu jogar, volto aqui para contar para vocês como foi a experiência. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Mais um livro zerado aqui no canal, Tordesilhas, Sabres e Caravelas. Quem assistiu até agora, muito obrigado pela paciência, pela companhia. Deixa aí o seu like, seu comentário, se você curtiu o Tordesilhas, se você quer ver mais conteúdo sobre o Tordesilhas aqui, deixa a sua sugestão. Vamos continuar batendo papo e trocando ideias. E a gente se encontra nas próximas resenhas.